Um russo, num acidente, ele teve uns cortes na sua córnea e ele era míope. Notou-se que após aqueles cortes, ele começou a enxergar bem. Em termos ele tinha miopia e de repente começou a enxergar novamente. Então, isso foi estudado, né? E com isso se passou a fazer as cirurgias, essas ditas RK. Isso na década de 70 e década de 80, que era a ceratotomia radial. A ceratotomia radial se realizava cortes radiais na córnea que faziam com que o centro da córnea ficasse mais plano, corrigindo o defeito de grau. A recuperação visual nessa época era muito mais lenta e muito mais dolorosa. Na década de 80, então, já fizeram-se as primeiras cirurgias oculares com laser, né? O LASIK é uma cirurgia no qual o laser é aplicado no centro da córnea e que até então era feito através de um aparelho que chamava microcerátomo, que utilizava uma lâmina de metal que produzia um corte na superfície da córnea e então a córnea era elevada e aplicado o laser. Na cirurgia com a lâmina eram seccionadas as fibras, né? Então a córnea poderia perder um pouco da sua resistência. Com o laser de fento segundo, esse corte não é mais realizado com lâmina. O próprio laser aplicado cria bolhas de ar entre as camadas da córnea, separando elas e fazendo com que a gente tenha uma superfície uniforme e que a córnea tenha uma estrutura preservada. Hoje, com o fento segundo, o trauma é muito menor e as queixas de olho seco pós-operatório são muito menores e a recuperação é muito mais rápida. Os pacientes que têm desejo de realizar a cirurgia refrativa, cirurgia para correção de grau, idealmente devem ter mais de 21 anos de idade, ter seu grau estável há pelo menos 1 ano e dependendo do grau, ou seja, da quantidade de tecido que tem que ser removida da córnea, ter espessura entre 500 e 540 micra. Porque assim existe a possibilidade de remoção do tecido sem prejuízo da córnea. A pessoa primeiro passa pelo laser de fento segundo e depois passa ao segundo laser. Está deitado numa maca, aplicado o primeiro laser, a maca gira e a pessoa já vai para a segunda etapa, que seria o excimer laser. O Phantom Second também faz o flap esse só e depois é aplicado o excimer laser, que é quem vai moldar a córnea. A cirurgia de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia realizada pela técnica LASIK, que é a técnica em que se cria uma tampinha, se cria o flap corneano, se levanta esse flap corneano e se aplica o laser no estroma, no meio da córnea. Se reposiciona a tampinha sem utilização de pontos ou cola biológica. No dia seguinte, esse paciente já apresenta 95% da visão que ele vai apresentar ao final de 30 dias. Todos esses defeitos de grau, miopia, astigmatismo, hipermetropia e agora recentemente também a presbiopia, que é conhecida mais comumente como vista cansada, que é a diminuição da visão para perto depois dos 42 anos de idade, pode ser corrigida com excimer laser.